E aí pessoal, meu nome é Miguel e sim, essa é a primeira vez que eu mostro minha linda cara aqui nesse canal, depois de 3, 4 meses sem vídeo. Mas então, hoje eu vou falar de cinema nacional, mas não sobre aqueles filmes que todo mundo fala sempre, Cidade de Deus ou Tropa de Elite, que são filmes que eu adoro, embora as pessoas não tenham entendido Tropa de Elite, eu acho que o Capitão Nascimento é um herói. Já avisei que vai dar merda isso. Eu vou falar sobre aqueles filmes que deveriam ser mais falados. Então, já se inscreve aí, deixa o like, por favor, que isso aqui tá uma trabalheira do caceta. Muito obrigado ao meu diretor Gui, que apoiou os equipamentos. E bora pro vídeo. Então, todos esses filmes têm mensagens muito atuais. E incluso nessa lista tá O Bicho de Sete Cabeças, que é um filme do ano de 2000, estrelado pelo Rodrigo Santoro. O filme conta a história de um jovem normal, que saía, ia na balada, tinha sua namorada, fumava maconha. E segundo o pai dele, ele era um viciado, drogado, doente mental. E interna ele na pior clínica psiquiátrica da história. Tipo, é o inferno na Terra. Inicialmente o filme já fala sobre esse conservadorismo, sobre o uso da maconha, que é cientificamente comprovado que tem benefícios sim. Mas o filme, no geral, traz várias outras reflexões muito profundas. Principalmente sobre o sistema hospitalar psiquiátrico do Brasil e como as pessoas saem muito mais loucas do que quando entraram. A atuação do Rodrigo Santoro é sensacional. O Otton Bastos e a Cássia Kiss também estão ótimos no filme, então, por favor, confiram. Você tem uma opinião, seu pai tem outra. Então fala alguma coisa, desembucha, fala. Isso é problema meu, qual é o problema seu? E por falar em conservadores idiotas, porque a gente não fala de um filme que se passa no período mais sombrio da história do Brasil, talvez junto com esse governo, que é O Que É Isso, Companheiro? O filme se passa após a publicação do AI-5, contando a história do MR8, Movimento Revolucionário 8, que era um grupo de guerrilheiros que lutavam pela democracia. Conta como eles sequestraram um embaixador dos Estados Unidos para livrar presos políticos de torturas e tudo mais que tinha de ruim na época da ditadura. O Que É Isso, Companheiro? Fala sobre muita coisa que todos nós deveríamos saber hoje em dia, mas infelizmente muita gente não sabe, inclusive nosso presidente. O filme é um thriller de suspense com ação sensacional, mas a principal mensagem dele é sobre o chorume que era o governo militar nos anos 60, na época da ditadura, com torturas, surras, liberdade de expressões e de imprensa cortadas e tudo de ruim. Hoje em dia eu vejo muita gente falando besteira sobre os movimentos de guerrilha, sobre o MR8, mas na verdade eram esses caras que queriam fazer a diferença. O filme passa exatamente essa essência sobre a guerrilha, o elenco também está sensacional e tem que estar na lista de qualquer pessoa que ama cinema. Assalto. Vocês estão assistindo uma expropriação revolucionária. Nós somos o Movimento Revolucionário 8 de Outubro, o MR8. Para daí! Inclusive, ele foi indicado ao Oscar de melhor filme estrangeiro. From Brazil, 4 days in September, Bruno Barrito. Mas eu acho estranho, porque o Oscar, ele sempre faz isso, né? Tem filmes sensacionais de outros países que, às vezes, são indicados só em filme estrangeiro, que hoje em dia é filme internacional. Por que não indicar na categoria principal? Daí, sei lá, Shakespeare Apaixonado ganha o Oscar de melhor filme por causa do Harvey Weinstein. What the fuck? Uma coisa que todos sabem é que filmes de terror normalmente são esnobados no Oscar. Imagine nos anos 60, então, que foi quando lançou À Meia-Noite Levarei Sua Alma. O que é a vida? É o princípio da morte. O que é a morte? É o fim da vida. Dirigido e estrelado magistralmente pelo eterno José Mujica Marins, o Zé do Caixão. O filme conta a história do coveiro Zé, que é obcecado pela ideia de dar continuidade ao seu sangue. Mas, para fazer isso, ele faz coisas horríveis. O cinema brasileiro normalmente não é lembrado por filmes de terror, mas esse filme é a prova de que o cinema brasileiro pode fazer qualquer coisa, qualquer gênero e ficar foda. Esse filme foi bem revolucionário para essa época, inclusive bem transgressor, já que atacava ideias cristãs, e muito mal visto pela ditadura militar. Inclusive a sequência desse filme, que é Esta Noite Encarnarei no Teu Cadáver, eu acho que é assim,
Foi até censurada, o final meio que faz o Zé se arrepender de ter feito o que ele fez, e enfim. A direção do filme é sensacional, e quando tu lê sobre o filme na internet, ou vê algum documentário, tu descobre que o orçamento era baixíssimo. Eles não tinham absolutamente nada. Muita pouca gente na produção, era muito pouco dinheiro, e eles fizeram esse filme sensacional. Lembrando que esse filme é bem mais transgressor que qualquer filme gringo de terror dos anos 60. Inclusive é aclamado pela crítica em vários países diferentes e é lembrado até hoje. Por favor, assistam. Para sair um pouco da vibe de filme muito tenso, vamos falar de um pouco mais leve, que é O Homem que Copiava, dirigido pelo meu conterrâneo Jorge Furtado. O filme conta a história do André, que é um operador de copiadora, que para fugir dos problemas financeiros, ele começa a falsificar dinheiro. Esse filme é pura adrenalina do início ao fim, com direito à explosão e tudo mais. Mas também fala sobre vários temas pesados, como desigualdade social, problemas financeiros e até abuso sexual. Mas tudo de uma forma leve, com um ritmo mega frenético. Uma curiosidade interessante é que o filme se passa aqui em Porto Alegre, então se tu é de Porto Alegre, ou se tu conhece Porto Alegre, tu reconhece várias ruas onde eles gravaram, e os ônibus também, tem os ônibus da Carris, é bem engraçado. A direção do Jorge Furtado, ela é muito louca, bem frenética, mas com vários momentos íntimos que são bem bonitos também. Momentos mais intimistas. E as atuações do Lázaro Ramos, da Leandra Leal e do Pedro Cardoso, ele, o eterno Agostinho Carrara, são demais. Recomendo muito. Essa lista não tem ordem de melhor a pior, mas mesmo assim, esse aqui está em primeiro de qualquer jeito, que é Pichote, A Lei do Mais Fraco. Para mim, esse é o melhor filme nacional de todos os tempos e um dos melhores longas da história do cinema em geral. O filme conta a história do Pichote, que é uma criança problema, que é enviada para um reformatório muito barra pesada em São Paulo. Mas Pichote não é só um filme de prisão claramente inspirado nos reformatórios que tinham no Brasil antigamente e, óbvio, na FEBEM. O filme fala sobre como uma criança pobre sem pais presentes e sem a atenção devida pode se tornar um bandido, vítima da sociedade, da miséria e da fome. Outro tema muito citado em Pichote é a carência materna, representada tristemente na cena onde a Sueli amamenta o Pichote. A direção do Hector Babenco, que é um dos meus diretores preferidos, é inacreditável. Ele passa exatamente a dor que essas crianças sem pais e sem rumo sofrem na rua. Esse é um filme pesadíssimo que com certeza vai ficar por muito tempo na cabeça de vocês. A cena final é de cortar o coração e, para mim, o Hector Babenco fez em Pichote o que o Truffaut fez em Os Incompreendidos, só que muito mais cru e muito mais pesado. Isso que Os Incompreendidos já é pesado pra caramba. E esse filme ainda tem uma triste ironia do destino. O ator que interpretava o Pichote, o Fernando Ramos da Silva, ele teve vários problemas com crimes e drogas na vida real e ele foi brutalmente assassinado pela polícia. E isso acabou gerando outro filme que eu ainda não assisti porque eu não achei em lugar nenhum, que é Quem Matou o Pichote. Assistam esse também, não façam como eu, tentem procurar. Por hoje é isso, pessoal. Por favor, assistam esses filmes renomados, mas que não são tão lembrados. E, por favor, nos sigam lá no Instagram, @culturasespaciais. Se inscreve aqui no canal, ativa o sininho e dá o like, por favor, e compartilha com seus amigos. Falou! Então... Então todos esses... Deu. Peraí. Quer um shortzinho pra esse tempo? Ah, pior que era... Tem? Ah, Pra abrir a garganta, Teste-me dessa.